Estamos começando mais um programa Semana Boa Nova. O programa Semana Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. E nós vamos ao vivo, ao ar, todos os sábados das 8 horas às 9h30. E inclusive nos estúdios do Núcleo Espírita O Semeador, aqui em Santo André, na rua Itapiranga. O tema de hoje, um tema muito especial, libertando-se dos vícios. E a nossa convidada, Suziê Santos, que faz parte da equipe do projeto social do Núcleo Espírita O Semeador, A Sementeira. O nosso programa vai ao ar graças à nossa equipe técnica, que conta com o Anderson, o Danilo, o Fernando, a Juliene, a Patrícia, o Valdecir e o Eros. E a interação dos nossos ouvintes sempre é muito importante. A Suzete está em nossos telefones, aguardando sua mensagem via WhatsApp ou SMS. Nosso telefone DDD 11 997 666 555. Entre em contato conosco para que nós possamos também perceber a sua interação. Nosso programa de hoje está indo ao ar também ao vivo, simultaneamente pelo YouTube, em nosso canal exclusivo. Diria muito bom dia para a nossa equipe, que também compõe a nossa mesa, Hélio, Marinho, Clarissa e a nossa convidada, Suzy Santos. Seja muito bem-vinda. Bom dia a todos. Suzy, para a gente começar esse tema tão intrigante, como nós podemos definir os vícios e qual a diferença entre hábitos e vícios? Então, assim, para a gente começar a entender, a falar um pouquinho a respeito disso, é importante salientar que quando a gente fala de vício, né, e quando a gente fala de vício de uma maneira mais abrangente, a gente está falando de qualquer tipo de vício, né? Vício, a característica principal de um vício é uma dependência excessiva de algo. Essa dependência pode ser tanto física como psicológica. É tudo que aquele indivíduo busca em excesso e que na cabeça dele, ou psicologicamente, ou fisicamente falando, quando ele fica sem, causa um transtorno na vida dele, né? Então, vício é tudo aquilo que causa dependência e de uma forma excessiva. Quando a gente está falando de hábito, a gente está falando de uma ação que se repete com frequência, né? Então, nós temos o hábito de tomar banho, nós temos o hábito de escovar os dentes, a gente tem hábitos saudáveis, alguns que não são tantos assim, mas a gente está falando de uma maneira de ser, a gente está falando de um costume, a gente está falando de uma mania. Geralmente, uma mania que você tem, se você ficar sem, né, executar aquela mania, não vai te causar grandes prejuízos, nem físicos e nem psicológicos, é só uma mania, né? Agora, quando a gente fala de vício, aí a gente está falando de algo que é ruim e que é prejudicial, e que em alguns casos a gente vai tratar até como doença. Perfeito. Marinho, seja muito bem-vindo, bom dia. Bom dia, Flávio. Bom dia a todos que nos ouvem, aos companheiros aqui do estúdio, da mesa. Marinho, nós costumamos sempre ouvir que nós já podemos nascer propensos a determinados vícios. Isso quer dizer que nós vamos acabar desenvolvendo esses vícios durante a nossa vida na Terra? A filosofia espírita, Flávio, como é de conhecimento amplo em geral, é reencarnacionista, não é? E se nós somos espíritos que estamos aqui vivenciando uma nova existência corpórea, nós já trazemos as nossas imperfeições em nosso espírito, desde o passado, né? Então, se na minha vivência espiritual, na minha característica espiritual, até mesmo antes de nós encarnarmos numa existência ou, por exemplo, na presente existência, se eu já tenho aquele vício dentro da minha alma, ele vai se manifestar aqui também, né? E quando a gente fala em desenvolver o vício, né, isso pode acontecer também. Às vezes nós podemos chegar aqui para uma nova existência, vindo do mundo espiritual, não termos determinado vício e o adquirirmos aqui. Isso também é possível, né? Mas, de qualquer maneira, o que a vida espera de nós, seja algum vício que nós trazemos da nossa vida espiritual anterior, ou seja algo que a gente adquire aqui, o que a vida espera de nós é de que nós desenvolvamos mecanismos com força de vontade suficiente e com fé para nos libertarmos desses vícios.
Ou seja, a nossa jornada espiritual aqui na Terra é uma jornada de aperfeiçoamento do nosso espírito. Então, se nós ainda trazemos imperfeições, o que é perfeitamente compreensível, dado o nosso estágio evolutivo, não é? Devemos sim empreender todos os esforços, devemos sim buscar ajuda, para que devagarzinho a gente se aperfeiçoe e vamos nos libertando daquelas coisas que não fazem bem para a nossa alma. Perfeito. A proposta de hoje é conversarmos sobre esse assunto, procurando entender como adquirir forças para mudarmos os nossos comportamentos com base na filosofia espírita de Allan Kardec. Hélio Delanossi, muito bom dia. Hélio, nós comentamos... Bom dia a todos e a todas. Isso. Nós comentamos muito a questão dos vícios e nós percebemos que existem vícios aparentemente positivos, como uma pessoa que trabalha em condições excessivas, pessoas que atingem uma condição de perfeccionismo. Como a gente pode olhar esse tipo de vício que tem uma suposta característica de positividade e não de coisas ruins? Você disse bem, aparentemente, né, positivo, mas se tudo aquilo que faz com que a pessoa se isole, por exemplo, que ele trabalhe com, que aquilo vai... Aparentemente terá um prazer. Até eu gostaria de ler aqui, eu ouvi uma definição ontem, que diz assim, né, que o vício, né, a diferença de um vício e de um hábito, porque pode ser um hábito, né, isso pode ser um hábito nocivo, um hábito não muito bom. Diz que tudo aquilo que leva a pessoa a ter consequências, né, afasta a pessoa da sua essência, né, dificulta o relacionamento dele com a família, com os amigos, né? Faz com que ele minta, até para poder, o recurso da mentira, para poder praticar aquele ato que dá prazer a ele. Tudo isso, para que ele possa satisfazer uma necessidade imperiosa, que inclusive ele não consegue mais evitar que aquilo aconteça, já não é bom, né? Já não presta mais, né? Então, não é fácil de separar, como a Suzy falou inicialmente aqui. Separar não é muito simples, né? É uma coisa muito simples você separar o que é um bom hábito de um mau hábito, né? E que acaba se tornando um vício e que precisa até de um tratamento. É muito difícil. É a questão da pessoa observar realmente o que interessa para ela a nível evolutivo, né? Da evolução dela, relacionamento familiar, porque tem pessoas que, no nome do trabalho, acaba com a família, né? Afasta da família, ele perde a família, né? Perde os amigos, né? Não consegue acompanhar os filhos, o crescimento dos filhos muitas vezes, né? Até onde isso você pode ir ou não pode ir, acho que isso nós vamos falar um pouquinho no dia de hoje aqui, né? Perfeito. Suzy, como nós estamos conversando e dentro de um olhar filosófico, principalmente da doutrina espírita kardecista, como nós podemos entender a influência dos espíritos para alguém se tornar dependente de qualquer tipo de vícios? Nós temos ali, né, na 459 do Livro dos Espíritos, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, 459 do Livro dos Espíritos, que os espíritos influenciam, a pergunta é se os espíritos influenciam nos nossos pensamentos e atos, e a resposta vai ser que muito mais do que a gente imagina, a ponto de, por vezes, nos dirigir, né? Então, nós que estudamos a filosofia espírita e que vamos aprendendo a compreender cada vez mais, nós vamos entender que os espíritos estão sempre nos influenciando, a todo tempo, né? Só que dependendo de como você está ligado, a que tipo de pensamento você está ligado, a que tipo de proposta você tem para a sua vida, você vai ter os espíritos que estão te influenciando positivamente e aqueles que estão te influenciando de uma maneira mais negativa. E o que é a espiritualidade negativa, vamos colocar assim, né? Aqueles que ainda não alcançaram o Cristo em si, o que eles querem? Eles observam todas as nossas, na maneira psicológica de se falar, tudo aquilo que é oculto a nós mesmos, todas as nossas sombras, né? Por isso que a gente, muito lá no Jesus no Lar, que é o centro que eu acabo frequentando, a gente coloca muito essa questão do indivíduo precisar se conhecer. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente entende
quais são as nossas más inclinações, entendeu? Quanto mais domínio das más inclinações que quanto mais consciência das más inclinações que eu tiver, mais eu fico atenta àqueles, né, faz isso, faz de novo, faz mais uma vez. Então, reiterando o que o Marinho falou, a nossa proposta reencarnatória é de nós vencermos, né, os vícios tanto psicológicos, como os vícios materiais, e os vícios às vezes é uma questão física. Pensou um indivíduo que não pode tomar uma champanhe numa festa, porque senão ele desencadeia uma série de coisas? Nós viemos para vencer esses vícios. Só que a influência dos espíritos é muito maior do que a gente pode imaginar. Principalmente se a gente não tem um autoconhecimento. Porque aí eles vão nos influenciar negativamente e aquilo que eu não conheço em mim acaba sendo dominado e eu acabo, entre aspas, perdendo aquela batalha. Então, a influência dos espíritos ela é constante. Isso precisa estar bem claro, ela é constante. Por isso a importância do orar e vigiar, principalmente os nossos pensamentos. Perfeito. Flávia, Clarissa? Isso que a Suzy falou é muito interessante. Lá no livro Missionários da Luz, que é um livro de psicografia de Chico Xavier e André Luiz, eles analisam alguns casos de vícios da alimentação, do álcool, né? Eles analisam a pessoa encarnada do ponto de vista espiritual e físico. Então, o André Luiz está no mundo dos espíritos e ele consegue ver a desorganização do corpo físico, tentando, né, de alguma maneira, trazer o equilíbrio do que está causando aquele comportamento de vício. E, ao mesmo tempo, eles falam sobre bacilos espirituais que se alastram no corpo espiritual. Então, há uma desorganização física e espiritual. E eles, inclusive, comentam, né, que essa desorganização espiritual ela atrai espíritos semelhantes a ela. E o André Luiz se assusta e ele fala, poxa, mas não tem um jeito, alguma maneira de desligar esse espírito que está influenciando, né, essa pessoa que tem o vício? Não tem alguma maneira da gente impor isso, afastá-los? E aí um instrutor, né, do plano espiritual explica para o André Luiz que não adianta, porque aquele que tem o comportamento aqui na Terra com o vício, ele funciona como um ímã, que vai atrair novamente, né, aquele espírito. Ou seja, só se ele conseguir se transformar, modificar as suas resoluções, as suas atitudes, que realmente não vai haver mais conexão. Então é muito interessante, eu convido os ouvintes a lerem esse livro Missionários da Luz, porque ele explica o vício nas duas esferas, espiritual e física, né? E como isso causa uma desorganização na nossa... nós somos espíritos, né? Somos espíritos encarnados, como isso causa desorganização nos dois planos e essa ligação com o plano espiritual. E só através realmente da boa vontade, do esforço, que isso realmente é quebrado, essa ligação com o plano espiritual, né? Marinho? É interessante. Às vezes nós imaginamos, até mesmo quando nós analisamos alguém, quando nós, entre aspas, criticamos alguém por conta de um vício que nós não temos e que a gente vê que a pessoa tem, e nós vamos apelar aquilo para o lado racional da pessoa, né? Nós vamos chegar para a pessoa que está consumindo droga, vamos chegar para a pessoa que é um alcoólico e vamos tentar racionalmente explicar para a pessoa por que ela deve descontinuar aquilo. Mas a questão é que o problema não é racional, ou apenas racional, né? A questão é que dentro da pessoa, né, no seu âmago, na sua alma, né, existe já uma sintonia com aquilo que faz parte do ser. É tão forte isso, e ainda mais agravado quando existe uma influência espiritual que também se alimenta daquilo, né? A gente já teve casos, né, por exemplo, aqui nos processos de desobsessão aqui na casa, de uma entidade espiritual que chamamos de obsessor ou coisa parecida. Eu não gosto muito desse nome, porque às vezes o problema é mais grave do que culpar alguém, né? Claro. Que aquele espírito se afasta daquela criatura. Mas a pessoa que estava, entre aspas, obsediada, a gente acha que ele vai estar libertado. A gente acha que ele vai se libertar, porque o outro já não está mais perturbando ele, né? Só que aquele que teoricamente estaria liberto passa a sentir falta daquilo que ele tinha, né?
E automaticamente a atração passa a existir novamente. Ou aquele um mesmo volta, ou o outro volta, tá certo? Mesmo que aquela companhia fosse perniciosa, Exatamente. problemática, ela tem a dependência, né, Maria? Então isso acontece com os vícios, né? Aquele que é alcoólico, por exemplo, talvez seja um dos vícios mais difíceis de se prevenir, porque tudo começa com aquele hábito do beber social, né? Que não faz mal, porque é hábito, eu tenho domínio. Eu paro se eu quiser, eu bebo se eu quiser, eu estou dominando a minha vontade. E mesmo porque todas essas substâncias estão disponíveis de forma legal. Pois é, elas são drogas legais, vamos assim dizer, Sim. como se chama, não é? Então, de repente, aquilo que começou, entre aspas, inocentemente, de repente se incorpora a uma coisa que é o hábito, como a Suzia colocou para nós, e naquele momento aquele hábito se enraiza um pouquinho mais forte, chega um amigo, não vou dizer amigo, chega um espírito interessado que aquele hábito se acentue, e aí pronto, aí ele perde o controle sobre isso, ele passa a ter a dependência daquilo. E aí não é uma questão mais de racional, da gente explicar para a pessoa que a pessoa tem que parar. Aí é outro processo, porque ele vai precisar reunir uma força de vontade tão grande que supere aquela necessidade íntima que ele tem. Mas isso eu estou entrando no campo que não devia. Isso é a área da Suzia. Como nós aqui, né? Toda a contribuição muito bem-vinda. Hélia Delanossi. Até vou pedir para a Suzy até entrar mais, né, que ela é especialista, né? Ela é uma profissional da área, porque nós sabemos que aquilo que aparece é a ponta do iceberg, né? Então o iceberg, você vê assim, um iceberg, que é aquela montanha de gelo, aquela ponta que fica aparecendo fora d'água, é o mínimo do que tem para baixo d'água, né? É muito maior. A menor proporção, né? É a menor proporção. O que está embaixo d'água é muito grande. E o livro dos Espíritos, principalmente, né? Os Espíritos, quando vieram através de Kardec trazer o livro dos Espíritos, eles foram muito claros para dizer o seguinte, que o egoísmo é a fonte de todos os vícios. E a caridade como é que fala? A cura para esse vício. É a fonte de todas, a mãe de todas as virtudes. Então, no fundo de qualquer hábito pernicioso que a pessoa tenha, que nós vamos chamar de vício, né? Vamos chamar de vício, tem no fundo um egoísmo. Temos um indivíduo egoísta ali. É um egoísta. E esse egoísmo faz com que ele pense só nele. Ele desconsidere todas as outras pessoas que estão em volta dele. Para satisfazer esse meu prazer, seja ele qual for, né, não me importa se eu vou magoar todas as outras pessoas que estão à minha volta, porque é o egoísmo, na verdade, isso é o egoísmo que está funcionando aí. E por isso que nós trabalhamos, né? Trabalhamos dentro dos centros espíritas. A primeira coisa que nós vamos trabalhar sempre é o egoísmo. De que forma? Trabalhando a virtude oposta. Porque a pessoa se habitua a fazer a caridade. Porque no momento que ela começa a trabalhar com a caridade, que ela começa a pensar nos outros, sem nenhuma compensação para ela, em troca para ela começa um processo de desconstrução, ou de colocar esse egoísmo no seu tamanho, no seu ponto ideal. Porque lá no fundo, né, não sei se você pode falar um pouquinho, está o egocentrismo, não é isso? O egocentrismo que ele que faz a pessoa buscar o prazer. E o egocentrismo é bom para a pessoa, ela precisa ter. Porque se ela não ter, ela morre de trabalhar, né? É o que eu falava, ela vai morrer de trabalhar. Aconteceu no Japão isso aí, né? Lá no começo, final da guerra, as pessoas morriam de tanto trabalhar, porque elas não tinham noção do que tinha que parar esse processo. O que faz ela parar é o egocentrismo. O que vai fazer ela fala, para, né? Para, você vai morrer. Né? Busca um pouco de prazer, não busque tanto, não vai se matar para fazer isso aí. Elio, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Suas colocações são muito importantes e vai de encontro à nossa pergunta do dia, onde a interação do nosso ouvinte é muito importante. E a nossa pergunta do dia de hoje é: qual a maior dificuldade em nos livrarmos dos nossos vícios? Suzy, você queria fazer um comentário?
Quando ele fala nessa coisa do egocentrismo, acho que uma das perguntas essenciais que a gente precisa se fazer é esse vício que eu acabo adquirindo, que inicialmente pode ser por um mau hábito que vai ser construindo, junto com uma sociedade que me pede uma série de coisas, né? Então, o que me propõe ao vício? Além de ser uma proposta reencarnatória, no sentido de eu conseguir avançar, eu preciso me perguntar o que eu estou querendo esconder com aquilo, né? Como o Hélio bem colocou, a ponta do iceberg é o vício. Mas ele está por trás de algo muito maior que, às vezes, o indivíduo que está viciado não tem consciência, né? Então, por quê? É claro que o egoísmo e o orgulho vão ser o pai e a mãe de todos os males, mas o que eu estou querendo esconder? Às vezes é uma baixa autoestima, às vezes é uma vaidade excessiva, né? Eu quero me colocar acima do que realmente do que eu sou. Eu tenho uma autoestima muito baixa, eu tenho medo de enfrentar a vida, eu não me acredito capaz de conseguir as coisas que todo mundo à minha volta consegue, eu não me sinto merecedor, eu trago muita culpa desta vida e de vidas anteriores. Então, o que o indivíduo está querendo esconder atrás daquele vício que ele desempenha? Quando a gente consegue mergulhar, né, no real motivo que leva o indivíduo ao vício, a gente começa a traçar o caminho para a libertação, que, mais uma vez, não é fácil. Principalmente se o vício é de ordem química, uma dependência química, álcool, drogas, cocaína, crack. Aí, a questão é muito mais difícil ainda. Agora, vícios mais comuns. Mulher viciada em bolsa ou em compras, esses, né? Ou uma pessoa muito vaidosa, viciada em maquiagem. Essas manias ainda são mais tranquilas. Agora, quando a gente fala de dependência química, seja ela álcool ou drogas, a gente já está colocando uma doença e aí precisa de um tratamento mais específico. Perfeito. Essa meia hora do programa Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Clean Solution. A Clean Solution é uma empresa especializada em higienização de pisos, ambientes, empresariais e domésticos. E tem todos os seus produtos, na atualidade, certificados pela Anvisa para o combate, inclusive, do vírus, do Covid-19. A Clean Solution é uma empresa que fica na Avenida Dr. Cesário Bastos, número 390, aqui em Santo André, próximo à Praça Kennedy. E o telefone para que você possa entrar em contato com a Clean Solution é o 447-1414. Repetindo, o DDD 11 447-1414. E se você deseja ser um apoiador institucional, assim como faz a Clean Solution, entre em contato conosco através das nossas mídias sociais e também dos nossos e-mails. Eu gostaria agora também, nesse momento, de colocar aos nossos ouvintes a importância da sua colaboração, da sua participação. É vocês que auxiliam a construir o Semana Boa Nova. E contatando o nosso programa, você concorre a um livro espírita gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, em Minas Gerais. Os ganhadores da semana passada foram os Marco Gomes e o Ronaldo Rony. Clarissa, como é que nós estamos então na mídia social? Se já existem respostas para a nossa pergunta do dia? Temos perguntas. Ótimo. Mas antes disso, Flávio, tem bastante gente passando. Eu vou falar alguns nomes, mas sintam-se abraçados. A gente recebe com muito carinho, né, pelo Facebook. Agora a gente está no YouTube ao vivo também, né? E muito importante, né? O YouTube nos possibilita transformar o Semana Boa Nova e também um programa de TV. Você pode utilizar a sua televisão, assistir o nosso programa no conforto da sua sala, do seu quarto, numa tecnologia muito especial. E é isso que o Anderson está fazendo. Ele já mandou uma mensagem para a gente falando que está assistindo o nosso programa pela TV. Mandar um abraço também para Maria Silva, para o Ricardo Zago, que mandaram mensagem lá pelo YouTube. Pelo WhatsApp também, a Mariana Cossa, a Esmeralda Alcade, a Eunice Marqueto de São José dos Campos. Tem bastante gente. A Maria Saboleschi, Leila Velar. Então, sintam-se abraçados, né? Muito obrigada. A gente recebe com muito carinho. E tem uma pergunta, Suzy, do Luiz Cláudio da Silva. Qual a diferença entre toque e o vício? Na realidade, a gente vai falar que, de fato, não existe diferença nenhuma. Ou seja, o comportamento é o mesmo. É que a gente já entende que o toque é um transtorno obsessivo compulsivo, né? Que pode ser de limpeza, pode ser de checagem, né?
pode ser de Organização. isso. Ó, eu já tô aqui com o meu papel, o negócio. E se tá meio torto, me incomoda. Isso. Então, o TOC é um transtorno obsessivo compulsivo que tem essas 3 características. E sim, por que é um vício? Né? Por que eu posso considerar isso um vício? Porque a pessoa que tem essa mania de organização, ou de checagem, ou de limpeza, ela não consegue. Lembra como a gente caracterizou vício? É uma coisa excessiva que, se você não consegue fazer, te gera algum tipo de transtorno, né? Mas o TOC é muito mais um vício psicológico, né? Mais uma questão psicológica do que física, como álcool e drogas, por exemplo, né? Então, um acompanhamento psicoterapêutico, às vezes medicamentoso, psiquiátrico, às vezes é necessário para que a pessoa, né, todo um sistema nervoso central que não está trabalhando bem, né? Então, nesse sentido, um tratamento psicológico e medicamentoso, junto com o auxílio, se a pessoa for espírita, de uma casa espírita, de uma filosofia, de um ideal de vida mais acentuado, ela consegue desconstruindo ou, pelo menos, diminuindo essa necessidade. Marinho? É interessante, a Suzy tocou num ponto que eu acho importante nós reforçarmos e, ao longo do programa, irmos voltando a ele, que é a razão pela qual esse tema está sendo discutido hoje num programa espírita e numa casa espírita. Porque, na essência, nós estamos falando, número 1, da felicidade da alma. Nós estamos falando do nosso destino como almas, como espíritos imortais, a nos tornarmos espíritos livres, a nos tornarmos espíritos felizes, né? E todos esses condicionantes, essas amarras, elas são um obstáculo para isso. Então, a Casa Espírita tem interesse, sim, nesses temas, porque deseja, de alguma maneira, colaborar com as pessoas que estão se libertando de alguma maneira. E é muito importante que, além do tratamento, vamos assim dizer, do ponto de vista de alma, que haja o acompanhamento profissional, né? Dependendo do nível da situação, dependendo da gravidade do problema, pode ser o psicólogo, pode ser o psiquiatra, às vezes os dois juntos, né, para poder fazer. É fundamental que a gente primeiro reconheça que nós temos aquele problema e que a gente busque ajuda. E aí entra o papel da Casa Espírita. Se a Casa Espírita consegue nos trazer momentos de paz, se a Casa Espírita consegue, nas suas reuniões, seus trabalhos, nas suas palestras, consegue fazer com que aquela criatura, naquele momento, tenha um encontro com ela mesma, que tenha um encontro com Deus, que comece a ajudá-la a elevar a alma um pouquinho acima daqueles condicionantes íntimos que ela tem, vai ser mais fácil a luta dela, né? Mas eu talvez gostaria de enfatizar aqui que a primeira coisa é reconhecer a necessidade que eu tenho de me libertar disso, né? E a partir do momento do reconhecimento, as condições de facilidade, né, para que o tratamento opere de maneira devida é muito melhor. Porque quando faz isso compulsoriamente ou de alguma maneira que é forçosa e não natural, por um reconhecimento do próprio ser que se encontra enraizado no vício, realmente a coisa fica muito mais tranquila, né? Eu gostaria de fazer uma pergunta para a Suzy. Claro. O coordenador deixa? À vontade, Marinho. Sabe que eu sou um bom subordinado. Mas é o seguinte, Suzy. Existem... normalmente, as pessoas que estão nessa dependência, que estão nos vícios, qualquer que seja a sua característica, qualquer que seja o seu formato, né, a origem, a natureza, vamos assim dizer, sente-se diminuída e procura esconder do julgamento dos outros, né? É o alcoólico que diz que não é alcoólico, é o drogado que diz que não é drogado, né? É o viciado na mentira que diz que não mente, né? É o viciado no sexo que diz que tem controle. Quantas coisas que existem que ele procura, de alguma maneira, diminuir e dizer que ele não depende daquilo que ele tem controle, né?
Você pode falar um pouquinho sobre isso? Como é que a gente pode orientar essas pessoas, né? Ou os conviventes, né? Os familiares dessas pessoas, né? Que convivem com eles? O que a gente deve fazer numa hora dessa para ajudá-lo a trazer a consciência de que ele tem um problema? Para que efetivamente comece uma luta de libertação. Ótimo. É que, na realidade, Marinho, a grande maioria, ou uma boa parte, não tem de fato a consciência de, entendeu? Não é que eles estão assim mentindo sobre, é que eles de verdade acreditam que possuem um controle. É muito interessante quando você conversa, você tem diálogos em grupos ou mesmo em clínicas com essas pessoas que têm essa questão do vício. Estava vendo outro dia, passando rapidamente numa novela, que tratando agora de uma das personagens, tem o vídeo do jogo, né? E aí o marido dela falando, não, você tem vício, você é... Ela, não, quando eu quiser eu paro, não é um vício, é um lazer, não é um vício, é um prazer. O tempo todo o viciado vai negando que ele está num processo, que ele está passando por um processo de dificuldade em relação ao vício, porque no fundo ele realmente acredita que ele é capaz de parar. Então ele não se sente de verdade viciado. Então o primeiro passo, não só das pessoas que estão ali à volta, a família, ou às vezes do psiquiatra, ou às vezes do próprio psicólogo, é fazer essa pessoa se conscientizar de que ela está se autodestruindo, que ela está se prejudicando e, por consequência, ao meio social que ela vive e que ela frequenta. Isso, quando a gente fala de vício social, Marinho, que eles são mais aceitáveis, né? Então, os vícios sociais mais aceitáveis, que é a bebida, por exemplo, né? Então, fica mais fácil de eu te enganar, fica mais fácil de eu falar só de final de semana. E eu acabo me convencendo disso. Agora, infelizmente, às vezes o vício chega num nível, principalmente quando eu estou falando de drogas mais pesadas, como cocaína, como crack, aí o ser humano perde total noção de si mesmo. Nesses casos, quando a pessoa perde realmente total noção de si mesmo, às vezes é necessário até uma internação, uma intervenção mais forte, para que a pessoa possa sair disso. Mas, de antemão, é uma doença e a gente vai precisar tratar disso, Marinho, a encarnação inteira, né? Então, um alcoólatra nunca deixa de ser alcoólatra, um dependente químico nunca deixa de ser um dependente químico. Ele vai estar em tratamento, ele vai estar em recuperação, ele está... Aquele vício não é que ele foi eliminado, né? Ele não está mais sujeito a... Mas realmente o principal objetivo é fazer com que a pessoa se conscientize quando o mau hábito começar. Né? O mau hábito começa, você já começa a conscientizar. Porque a possibilidade de aquilo se tornar um vício pesado depois é muito grande. A Suzia comentou, né, a respeito da intervenção, da busca pela ajuda médica, isso é muito importante, né? Mas eu também fico pensando aqui, até um pouco resgatado pelas experiências pessoais que eu passei em contato com pessoas, né, próximas a mim com vício durante muito tempo, e fico me colocando no lugar das mães que passam com seus filhos com vício, dos filhos que enfrentam isso com seus pais, maridos, esposas, que muitas vezes ficam preocupados, ficam com o coração aflito quando eles saem de casa, como eles vão voltar, principalmente quando esse vício, como você comentou, coloca em risco a saúde, a segurança. Então, realmente é uma situação muito aflitiva para as pessoas que passam em volta com tudo isso. E eu lembrei também do livro Missionários da Luz, mais uma vez, que eles contam a história de um rapaz que tinha um vício, né? Então, ao mesmo tempo, ele tinha a companhia de amigos espirituais similares a ele. E quando ele vai entrar em casa, e o André Luiz, mais uma vez em espírito, observa a situação, ele vê que aqueles espíritos que o acompanhavam ficam para fora. Eles não conseguem entrar em casa. Por que eles não conseguem? Porque a esposa desse rapaz que tinha muitos vícios, ela tinha o hábito da oração. Ela era uma pessoa que era muito... Ela buscava praticar o bem, buscava ser correta, íntegra, e sempre orava pelo esposo. Então, ela cria ao redor da casa dela como se fossem muros espirituais mesmo, protegendo o lar. Então, dentro do lar, os espíritos que acompanhavam o esposo não entravam. E é uma imagem muito bonita, contada no livro Missionários da Luz, que quando o esposo entra, ele se sente mais aliviado, mais tranquilo, e ela já está dormindo. E ele chega, se aconchega e dorme.
um pouco mais em paz. E ela, em espírito, porque ela está dormindo, se desliga do corpo, faz uma oração. E essa oração é feita com tanto amor por aquele esposo que o envolve. Aqueles jatos de amor, né, que ela emite, de alguma maneira trabalham no corpo espiritual do esposo, auxiliando. E aí o André Luiz explica aqui, o mérito é dela, pelo amor que ela possui. Mas para o esposo, era um acréscimo de misericórdia, né, que ele recebia, e que o ajudava a enfrentar a situação. Então eu me coloco no lugar desses familiares, por uma situação que eu já vivi, que oram por aqueles que estão com uma dificuldade com o vício. E quanto a essa oração, os auxiliam na caminhada. Mães que ficam madrugadas esperando seus filhos. Filhos que ficam preocupados como os pais vão chegar em casa. Então, além de todo o tratamento físico, além de todo o tratamento médico necessário, a intervenção, que é super importante, o quanto o amor auxilia nesses casos. Até que aquela criatura, por si só, um dia vai conseguir se libertar desses vícios. Mas certamente o sentimento das pessoas em volta, por aquele familiar, vão ajudar a tornar a vida dele, a situação dele mais leve. Então só queria relembrar isso. Nossa, Clarissa, muito bem colocado, porque são algumas frentes, né, de tratamento e todas elas relacionadas a um processo sublime de amor, de caridade, que todos que estão em volta desse espírito ainda desnorteado, desorientado, precisam se cotizar, se harmonizar para que possam auxiliar. A importância que a família tem, né, no tratamento dessas pessoas é muito grande. Todas as vezes que nós falamos de vício, Suzier, nós relacionamos as dependências químicas. Mas, como você mesmo disse, existem outras dependências e são frutos do mundo moderno que também vêm assolando muitas vidas. Nós podíamos falar um pouquinho sobre essas dependências, principalmente dos meios eletrônicos, das mídias sociais, dessa exigência que o mundo moderno nos apresenta? Sim, e olha que interessante que você utilizou a palavra, né, Flávio? Você falou exigência. Então, olha, não sou eu que estou querendo, não, são eles que estão exigindo de mim. Né? Então, vai depender muito, Flávio, da relação que você tem com essas questões. Então, por exemplo, o que eu vejo mais comum hoje, não sei se vocês passam por isso, mães ou pais que vêm chateados porque os filhos estão viciados em videogames. Videogame, na minha cabeça não, mas assim, pessoas que passam o dia inteiro jogando videogame. E agora eles podem jogar online, né? Então, troca dia pela noite, para de ficar não tem mais relação com a família. Muitos não querem mais nem trabalhar, muitos trocaram o trabalho pela essa questão de um vício de videogame, que é o computador ou às vezes no celular. Outro vício bastante comum é das mídias sociais, né? Então, o ser humano acorda, a primeira coisa que ele faz, ele abre o olho, ele pega lá o celular para ele entrar nas mídias, né? Instagram, WhatsApp, enfim, Facebook, aquilo. Então, porque tudo isso é o vício, aí vamos colocar, que vício que a gente daria para alguém que está sempre querendo se colocar numa vida social? Seria atrelado mais à vaidade? Que tipo de recompensas eu estou querendo? Que tipo de relação eu estou tendo com a questão de que eu quero que todos me vejam, quero que todos digam que me amem, quero não sei quantos mil seguidores. Então, isso acaba se tornando um vício. Por que a gente chama de vício? Né? Porque a pessoa se torna dependente daquilo, né? Ela não consegue parar de ver, e as conversas, muitas que eu tenho tido Suzy, não sei quantos seguidores eu consegui. Suzy, perdi não sei quantos seguidores. Então você começa a perceber que o centro daquela pessoa começa a ser a relação que ela tem com as mídias sociais, ou que ela tem porque ela quer atingir não sei o que no nível jogo tal, né? Mas tudo isso, Flávio, são coisas que fazem a gente fugir do quê? De nós mesmos, entendeu? Então, qual que é a grande questão? Nós precisamos cada vez mais entrarmos em contato conosco mesmos para ter noção das nossas más tendências e das nossas más inclinações. Tudo que é estímulo externo que me faz fugir do eu interno,
alivia, de uma certa forma, atenua ou anestesia a necessidade que eu tenho de encontrar os meus monstrinhos internos. Eu não quero entrar com isso, eu não quero ver isso. Então, quanto mais estímulos o mundo me oferece, mais eu me jogo nesse mundo e ainda vou chamar de exigência, ainda vou chamar de necessidade, ainda vou chamar que é questão de trabalho, que na realidade é no fundo uma essência para que eu fuja de mim mesmo. Né? Então, é muito tênue essa linha entre o que é real e necessário, que me faz estar ali, ou o que é aquilo que faz com que eu fuja de mim mesmo. Antes eram outras coisas, agora é a mídia social, são os jogos, são os games. Mas, Suzy, nesse caso, nós estamos voltamos, eu quero voltar ainda no iceberg lá, né? Novamente, acho que quando a pessoa está dependente desse julgamento dos outros, né? Por exemplo, eu tinha uma colega de trabalho, que ela tinha um problema de unha encravada. Ela era uma coisa assim, ela não ia trabalhar porque a unha dela infeccionava e ficava encravada, e aí até que ela não descobriu que é porque ela usava um sapato alto demais, né? Ela usava um sapato daquele, sabe aquele sapato, aquele sapato muito alto, e ela era dependente do sapato alto, né? Porque aqui ela tinha a vaidade dela. Ela sem o sapato alto, ela se sentia, ela achava que ela não ficava bonita, sei lá, não ficava atraente por algum motivo. E ela punha aquele sapato, e aquele sapato afetava a unha dela. A unha dela chegou uma época que ficou muito complicada a situação dela, dessa unha encravada do pé dela. Então, ela é uma dependência. Aí você vai para a vaidade, né? Então, aí você vai para a vaidade. Aí nós vamos cair lá nos sentimentos. Aí eu quero voltar na vantagem como o Espiritismo ajuda muito. Nós trabalhamos os sentimentos no Centro Espírita, né? E um dos sentimentos que você vai trabalhar é o egoísmo. Primeiro é o egoísmo, porque se você trabalhar o egoísmo, você começa a arrastar os outros todos juntos. E aí vem a vaidade, né? O orgulho, né? O egocentrismo, né? A inveja, todas essas coisas ela vem junto, ela vai causar lá uma dependência, não causa? Não vem dos sentimentos essa? Isso, é interessante que quando você falou disso, eu lembrei de pessoas que são viciadas em cirurgias plásticas, né? Então tem pessoas que eu chego a falar, não é possível. A pessoa chega a fazer 18, 19, 20 cirurgias plásticas, sempre querendo melhorar, né, aquilo que já está perfeito, e ela quer até o ponto dela começar a se destruir do ponto de vista físico, porque ela está viciada numa aparência idealizada. E a tatuagem, qual que é a tatuagem? Tatuagem também, tudo que é excesso que eu não consigo ficar sem, aquilo vai se tornar um vício. Agora, a grande contribuição que eu acredito que o Espiritismo traz, principalmente como filosofia de vida, é o nosso espírito, que nós temos uma alma, né, que é o espírito encarnado, que nós temos um espírito que de alguma forma se distanciou da própria essência, né? A nossa essência divina, nós temos uma essência divina. E todas essas distrações que o mundo material oferece, faz com que a gente se distraia dessa essência divina. A essência divina em nós não é egoísta, não é vaidosa, não é orgulhosa. Porém, como a gente se distancia disso, né, há esse distanciamento do si mesmo, do self, da alma, a gente vai se colocando aí por causa do egoísmo, por causa do orgulho, por causa da verdade, a gente vai se entregando a esses males que às vezes são numa extensão muito maior, às vezes é um vício que você ninguém sabe que você tem, mas você tem, né? Então, o distanciamento ou a aproximação da nossa consciência com o nosso espírito, que é o que eu acho que Kardec e o Espiritismo faz brilhantemente, ele fala, você é um espírito, a sua vida é eterna, você tem vida futura. Toda essa manifestação de que nós somos muito mais do que nós estamos e apresentamos hoje, essa filosofia que o Espiritismo traz é que, para mim, pode salvar o ser humano
daquilo que por vezes faz a gente realmente se perder. Ótimo. E como disse o Hélio, essa é a ponta do iceberg das nossas discussões de hoje e ainda temos muito mais após um pequeno intervalo que nós vamos fazer agora, porque o nosso tema de hoje é como libertar-se dos vícios. E lembrando ao nosso ouvinte que no próximo sábado estaremos falando sobre equilíbrio emocional e o nosso convidado, o Mário Mas. Então eu pediria que vocês ficassem aguardando só alguns segundinhos que logo a gente volta. Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Cleaning Solutions tem tudo para a higienização profissional de residências, clínicas, hospitais, escolas e hotéis. Prestação de serviços, recuperação de pisos, fornecimento de equipamentos e produtos. Visite nosso site cleansol.com.br. Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Só na Casa Rossi você encontra tudo em reforma, acabamento e construção. São 3 unidades no ABC. Casa Rossi, o home center do seu bairro. A Torcisão é uma empresa que fornece para a construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte. Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André. Estamos de volta com o programa Semeando a Boa Nova. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador e no primeiro bloco conversamos muito com a nossa equipe que compõe a nossa bancada e com a nossa convidada de hoje, Suziê Santos, falando de um tema especialíssimo, libertando-se dos vícios. Lembrando aos nossos ouvintes que a nossa transmissão, além do Facebook Live, está sendo simultânea pelo YouTube, uma oportunidade da gente transformar o nosso programa para a televisão. Então as empresas, as pessoas que tenham condição de projetar isso em seus lares, nas suas televisões, assistindo o nosso programa de uma qualidade muito superior. Eu estou aqui conversando com o pessoal na hora do intervalo. Nós temos um recado especial para você de alguns eventos que acontecem no meio espírita. Marinho? É verdade, Flávio. Faz tempo que
nós estamos sendo muito comportados com os eventos gastronômicos, né? Exato, nós estamos numa fase de inatividade, Pois é, né? mas que pobreza, né? Porque antes a gente tinha pizza, tinha almoço toda hora. Agora, Quantos encontros, né? Agora com o distanciamento social virou raro isso aí, né? Mas então, por causa disso, fica importante que nós vamos ter no próximo final de semana. Lá no dia 7, domingo, o Grupo Espírita Seara das Fraternidades vai ter um almoço chamado Italianíssimo. 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 E é delivery. Ainda não é permitido que a gente se aglomere, né? Então, eles já estão aceitando as reservas, né? Para as encomendas. As encomendas, né? Para o frango. E olha, aí eu recomendo, porque esse almoço, ele é preparado pela Dona Lourdes, pela Leila, a equipe deles. Comida de mama. É comida de mama, comida de nona, né? Com todo carinho e com toda a higiene, então a gente recomenda muito. Quem quiser fazer a encomenda, tem duas maneiras. Ligar para o telefone, depois a gente repete, viu? Ótimo. É para o telefone 98154-3889, com a Fátima, de segunda a sexta-feira. Ou então, entrar no site do Seara das Fraternidades, que tem o banner lá também, quer dizer que ele pode... Com todas as informações. Com todas as informações. E Marinho, né? qual que é o cardápio? O cardápio é aquele almoço gostoso, né? É macarronada com molho, frango assado, batata cozida e aquela coisa gostosa que eles Aquela gostam do macarronada de domingo que sem trabalho, sem sujar fogão, sem causar problema em casa, reserva na Seara das Fraternidades, esse almoço especial, para que você no dia não fique E sem... outra coisa, preço imbatível. Ótimo. Não tem ninguém que cobre mais barato do que eles. Então, quer dizer que ajuda a casa e tem um bom divertimento, né? Preços módicos e especiais para manter também toda a estrutura que a Seara das Fraternidades de São Caetano, lá do nosso amigo Edson Lorenzini, realiza. Muito bom. Clarissa, eu queria passar para você também, para que a gente pudesse dizer aos nossos ouvintes como anda essa interação, muitas perguntas. O pessoal vem respondendo para nós se acreditam que nós estamos aí com muitas dificuldades para nos livrar dos vícios? Tem sim, Flávio. Temos depoimentos. Temos uma ouvinte, Flávio, muito interessante. Ela fala que ela comia 25 pães por dia. E com a ajuda da filha, ela foi num grupo compulsivo anônimo. E não foi fácil, mas ela conseguiu com a ajuda do grupo e também com passe e água fluidificada. Olha só que interessante. Que bacana, né? Auxílio de uma terapia em grupo. Não é isso, Suzy? Conta um pouquinho para nós dessa história. Comedores compulsivos anônimos, né? Então não tem só, tem alcoólatras anônimos, dependentes, ENIAC dos narcóticos anônimos, e tem os comedores compulsivos anônimos. Aliás, como tem até, me fugiu o nome agora, mas é da pornografia, os vícios por pornografia, também tem essas pessoas, são grupos anônimos que se reúnem para ajudar. Então, assim, você imagina, né, vibratoriamente falando e até espiritualmente falando, que existem muitos espíritos ali que estão ajudando aquelas pessoas que estão com a intenção real de curar-se daqueles vícios. Porém, o que a gente entende que dependendo do quanto aquele vício já te dominou, só isso não basta. Então, você precisa realmente fazer um tratamento, que aí a psicologia comportamental vai ajudar no começo, né? Você vai mudar um hábito, você vai mudar um comportamento, e depois você vai mergulhar internamente para saber qual é a razão real. Então, quem come demais, quem tem qualquer tipo de compulsão, né, está, na realidade, tentando disfarçar uma ansiedade que pode ocorrer, uma ansiedade, um medo, uma dificuldade. Então, a pessoa desconta na comida, ou ela desconta na bebida, ou ela desconta nas compras, ou nas drogas, né? Então, tudo isso é um tratamento, e o que eu gosto de chamar mais atenção é que, na realidade, o libertar-se do vício, quando a gente coloca aqui, a primeira coisa é se conscientizar do vício. Porque pode ser que muita gente esteja nos ouvindo agora e falar: nossa, eu não tenho vício em nada. Né? Como essa nossa ouvinte. Não, eu não como 25 pãezinhos, né? Não, eu tenho fome, né? Então a pessoa vai se dando desculpas para aquilo quando não é uma coisa que é socialmente reprimida, né? Então
vício, por exemplo, voyeurismo, né? Então, eu quero espiar a vida dos outros pela janela, então eu estou lá no meu apartamento sozinha, lá com binóculos, estou tentando olhar a vida de todo mundo que está lá. Isso é um vício. Está prejudicando alguém? Aparentemente, não, né? Se eu falar da pedofilia, olha que coisa horrorosa, né? Às vezes, uma pessoa que tem esse tipo de vício de alma, é o que eu sempre falo, ela está lá só no computador. É ela e o computador, entendeu? Então, todos nós temos algum tipo de vício. A grande questão é buscar qual, né? Tomar consciência de qual para que eu possa tomar alguma ação em relação àquilo. E a tomada de consciência começa com perguntas. Mas por que eu estou fazendo isso? Mas por que eu estou comendo o 5º pão, sendo que a minha fome já está saciada? Né? Eu estou com fome de quê? Né? Eu estou com fome do quê? O que está fazendo eu comer além do necessário? Eu dormir além do necessário? Eu beber além do necessário? O que é que está fazendo com que eu queira cometer esses excessos que não me fazem bem? Né? Inicialmente, quando é legal, ok. Quando é ilegal, eu vou ter prejuízos sociais. Mas o que é que faz com que eu tenha aquele excesso que eu entendo que é demais, mas mesmo assim eu não consigo parar? Esses grupos, pode falar, Maria. Esses grupos, eu já tive a oportunidade de participar também, eles criam um ambiente propício para que as pessoas sintam a vontade para falar sobre si mesmas. Porque muitas vezes elas podem se sentir julgadas fora desses grupos. Porque às vezes a gente minimiza o vício das pessoas à nossa volta. A gente fala, não, isso é fácil, como você não consegue? Porque eu consigo controlar isso. Por que você está comendo tanto? Porque eu consigo controlar. Só que a gente esquece que nós também temos outros comportamentos de vícios. Isso nos faz lembrar de Jesus. Né? Não atire a primeira pedra aquele que estiver sem pecados. Então, que a gente possa compreender as pessoas à nossa volta com os seus vícios, com os seus problemas, lembrando que nós também temos as nossas dificuldades. E não minimizar a situação dos outros como se fosse fácil para elas. Porque isso pode contribuir para que elas se fechem cada vez mais. Então, o que esses grupos fazem... E não busque ajuda, né? E não busque ajuda. E aquele passo de reconhecimento tão importante que foi comentado. Esses grupos criam esses ambientes de abertura, né? E por isso que eles são tão importantes. Marinho, a Suzy comentava, né, dessa condição do tratamento nas dimensões psicológicas, do convívio num grupo que enfrenta as mesmas dificuldades. Chegamos a mencionar, né, um tratamento médico ou até farmacológico necessário para o combate desses vícios. E como o espiritismo pode auxiliar esses dependentes? E qual é a forma de tratamento que nós observamos nas casas espíritas que também contribuem para vencer essas dificuldades? Flávio, talvez para responder essa pergunta, nós precisamos passar uma imagem para o nosso ouvinte, passar uma imagem para aqueles que estão nos acompanhando aqui, do final do processo. Depois a gente fala do processo em si. A gente vai, mas vai voltar. Mas a contribuição que o Espiritismo pode dar é, de alguma maneira, levar a pessoa, levar os familiares a uma condição de satisfação íntima. Né? Se aquilo que está gerando essas imperfeições, esses distúrbios, ou chamando aí os vícios, né, é algo que faz com que a pessoa se complete, que ela sente falta daquilo, o inverso disso é o que o Espiritismo procura fazer. Quando a pessoa sai da casa espírita, sentindo-se leve, sentindo-se bem com ela mesma, aprendendo a aceitar as imperfeições que ela ainda tem, aprendendo compreendendo que nós ainda somos seres imperfeitos, nós somos seres recém-saídos da animalidade. Nós estamos falando aí de alguns milhares de anos, né, que quando deixamos o formato do homem da caverna, na dimensão cósmica, isso é muito pouco tempo. Ou seja, nós ainda estamos nos libertando do animalismo, que intrinsecamente está dentro de nós, o que nos faz, portanto, sermos ainda seres imperfeitos. Então, quando a gente fala em vício,
dá a impressão de um julgamento negativo. Mas, na realidade, talvez o certo fosse falar que é uma imperfeição perdão, que a gente ainda carrega conosco, né? E o Espiritismo procura trazer essa consciência para a pessoa e para o familiar, levando o familiar a não julgar, levando o familiar àquela atitude que a Clarissa acabou de colocar agora, não imaginando que seja algo fácil para o outro, porque é fácil para si, né? Então, não julgar e compreender que trata-se de alguém que está num processo de aperfeiçoamento, mesmo que nesse momento ele não queira, né, mas que precisa ser ajudado, né? Então, a hora que a Casa Espírita, aí vem os processos, né, através das palestras, dos estudos, do acolhimento social, da aceitação social, nada mais gostoso que você chegar numa casa espírita. Nessa fase de pandemia a gente não tem muito isso, né? Do que chegar numa casa espírita e ser aceito do jeito que a gente é. Da gente ser acolhido com amor, sem julgamento, né? A pessoa vai, de alguma maneira, nesse processo, começando a readquirir a sua autoaceitação, a sua autoestima, não é? E aí vem os processos de esclarecimento através das palestras, vem o tratamento magnético através dos passes, e nos casos mais graves, as reuniões de desobsessão, aonde em reuniões privadas, os grupos conversam com aqueles espíritos que estão assediando o outro para ajudá-lo a se libertar disso. Então, esta é a maneira pela qual o Espiritismo procura ajudar. Mas o interessante é que, no final disso tudo, se essa abordagem, tratamento for bem sucedido, no final disso tudo, nós vamos nos sentir plenos, nós vamos nos sentir libertos, nós vamos nos sentir leves, porque eu sei quais são ainda as minhas imperfeições, convivo com elas e vou me empenhar a melhorá-las devagarzinho, né? O Hélio aqui há pouco falava, desculpa me estender um pouquinho Marinho, aqui, por favor. mas o Hélio falava agora há pouco aqui da questão do egoísmo, né, como fonte original. E eu acredito que o exercício inverso do egoísmo, que é nós pensarmos no semelhante, que é pensarmos no próximo, que é a caridade, é outra terapia que a Casa Espírita proporciona. Aqueles que têm a oportunidade de se unir a um trabalho, ajudar os trabalhos da Casa Espírita, que ajudam na caridade. A caridade não é só material, não é só a comida, não é só a sopa. A caridade é um abraço, a caridade é uma prece que a gente faz por alguém. Uma audiência fraterna, né? Uma audiência, uma escuta fraterna, né, das coisas que tem lá, né? E eu queria aqui no finalzinho dessa minha intervenção fazer levar um pensamento aqui que vem lá do que vem, vamos assim dizer, da cultura judaico-cristã. Nós vamos encontrar ainda hoje os nossos irmãos vinculados ao judaísmo que praticam o jejum, né? Para quem não entende isso, acha que o jejum é parar de comer, que também é, mas não é. Não é só isso. Né? O jejum, ele é um exercício de desprendimento. Aquilo que eu mais preciso, que é o alimento, porque sem alimento eu não vivo, eu estou praticando me desprender de algo que eu acho que eu preciso, né? E o jejum é amplo, ele é espiritual também. Por quê? Porque naquele dia, se eu tenho o hábito de mentir, eu não vou mentir. Naquele dia, se eu tenho o hábito de fazer alguma coisa, eu não vou fazer. Tá certo? Às vezes a gente até ironiza um pouco certos hábitos que os nossos irmãos judeus têm, né? Porque a gente não entende a filosofia que está por trás daquilo, mas o que está ali é exatamente o exercício do desprendimento. Então, você veja que, de alguma maneira, as casas espíritas que conseguem compreender isso, que ensinam isso, as religiões que ensinam isso, contribuem muito para este processo de inversão das nossas dependências que a gente tem. É a conquista do ser pleno, é a conquista do ser espiritual, livre, liberto, leve, não é? Que vai se sentir bem em todos os sentidos.
Que é importante frisar a importância de privar-se, às vezes, de determinadas coisas, para que crie uma condição de consciência melhor para o enfrentamento da vida. Hélio, você mencionava no programa, no bloco anterior, referente à condição do egoísmo. E agora a gente tem uma condição muito importante para que a pessoa tenha acesso aos tratamentos e procure ajudar-se, é a questão do reconhecimento. Então, como nós podemos perceber esses sinais e buscar a reparação? Então, eu estava querendo aqui, ouvindo atentamente o Marinho, né? E pensava aqui com meus botões, no que a Suzy falou também anteriormente, de você enxergar, né? Porque o que a gente faz, na verdade? O que você pode fazer por uma pessoa, para acolher uma pessoa? Você tem que esperar que ela se enxergue. Porque você está enxergando o que ela é. E ela não se viu, ela ainda não enxergou ainda o que ela é. Então o que você pode fazer de amor por ela? É tolerar, no bom sentido da palavra tolerar, certo? Você acolhê-la, enquanto ela não se enxergar. Porque na hora que ela se enxergar, na hora que ela ver, nós temos 3 instintos que estão lá no esqueleto do nosso caráter, que são básicos, que trazemos lá do reino animal, isso aí. O primeiro dele é a preservação individual. Na hora que a pessoa enxerga e aquilo faz mal para ela, sabe? Esse instinto, ele começa a funcionar, e funciona rapidamente, porque ninguém quer morrer. Na verdade, é um instinto que faz com que você se defenda, que você se preserve individualmente, para que você se mantenha vivo, né? Obviamente que tem outros casos que já são aí a patologia, não vamos entrar nesse detalhe, mas normalmente a pessoa vai entrar, ela vai querer se manter viva, a hora que ela perceber que ela enxergou, poxa, pera um pouquinho, esse negócio não é legal para mim não, né? Isso dói, né? Porque tudo que é errado dói. Uhum. Então nós temos uma lei universal que é a lei da dor. A dor, ela está lá para nos mostrar. Eu não vou escovar o dente porque eu não gosto de escovar o dente. Não precisa. Olha que apareceu uma cara, começou a doer o dente, você começa a escovar o dente, né? Você doeu, você volta, vai no dentista, o dentista te orienta, você enxerga e você vai lá e começa a praticar a virtude oposta, certo? Que a gente fala. Você começa a fazer a profilaxia para que não tenha dor de dente. Então isso é para tudo. Na hora que a pessoa enxerga, ela enxerga nela aquele vício de comportamento dela, ela se corrige. Gente, essa é uma coisa, é um estalar de dedos, né? Fala, nossa, ela mudou de uma hora para outra. Ela não foi de uma hora para outra, não. Foi na hora que ela enxergou. Então o que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer de útil para as pessoas? Primeiro é mantê-la por perto, ficar por perto dela, para que esperar que ela se enxergue, né? E dando elementos para que ela possa se ver. A hora que ela se enxergar, a cura vai aparecer. Né? Perfeito. Suzy, quer fazer um complemento? Não, é isso mesmo, né? Eu acho, assim, na realidade, para mim é o processo mais difícil, né? É o ser humano conseguir ver, né, aonde ele está em excesso. Até porque, como eu falo, socialmente falando, alguns vícios são muito até auxiliados, né? Então, uma pessoa hoje que, sei lá, quer ter 1.000, 2.000, milhões de seguidores, ela é incentivada. O vício pelo poder, né? Às vezes o poder, a pessoa quer, né? Ela quer o poder a qualquer custo, ela está no comando a qualquer custo, ela quer permanecer no comando a qualquer custo, também é um vício que a gente pode falar assim, poxa, ela pode não ter consciência disso, né? Que ela está querendo mandar, que ela é o déspota da casa, porque ela, na realidade, ela acha que ela está comandando, ela está controlando, e é tudo para o bem do outro. Mas, na realidade, o egoísmo vai entrar aí como poder, porque é o bem de si mesmo, mas, teoricamente, não, eu só estou comandando e controlando tudo porque eu quero o bem de vocês. Né? Então, isso que o Hélio falou é o principal, é a gente entender todo tipo de excesso. Qualquer coisa que permeie o nosso excesso, que esteja em excesso, a gente deve se questionar. Porque esse excesso vai virar vício e depois uma patologia, inclusive clínica. Né? Começou, excedeu, como é que farol vermelho ou farol amarelo tem que começar a acender dentro de nós.
Por isso, Hélio, acho que é o grande trabalho, principalmente dentro da casa espírita, é acolher, né? E através do estudo, através da terapia dos passes, através da reunião de desobsessão, é a gente despertar o indivíduo para os vícios que ele tem e nem percebe. Agora, E às vezes, desculpa, pode falar. Eu uma vez, vou falar um exemplo meu pessoal, né? Eu participando de uma chama assim, um final de curso, né, que da Escola de Aprendiz do Evangelho, eu vi uma moça dando um testemunho, né? Já faz muito tempo atrás, isso, 1981, por aí. E ela falando que ela despertou para um hábito ruim que ela tinha, né? Quando ela esteve nos Estados Unidos, lá na Disney, e ela jogou um papel no chão. Lá no banheiro, jogou um papel no chão. Aí a pessoa que veio colher chamou a atenção dela e falou assim, olha, você não pode jogar esse papel no chão, tá? Porque eu não estou obrigado a pegar o seu papel que você jogou fora do cesto. Eu vim aqui para tirar o cesto. E não para tirar o papel que está fora do cesto, né? E disse que ela pegou, ela colheu, ela disse que ela despertou, né? Falou, é verdade, né? E não tem obrigação de ela mudou aquela coisa. Aí eu comecei, eu ouvindo ela falar, ela foi de uma forma tão simplória que ela disse sobre isso, né? E eu testemunho de uma outra pessoa que disse, que ele falou assim, eu agora, sabe o que eu faço? Eu agora não cuspo mais no trem, no chão do trem. Porque eu acho que é feio, não devo cuspir no chão do trem. E ele cuspia no chão do trem, porque todo mundo cuspia no chão do trem, ele cuspia também, né? Agora eu estou vendo que eu não devo cuspir no chão do trem, porque ninguém tem que limpar o trem. Então, sabe, começa um processo, esse processo dessa convivência com as pessoas de bons hábitos. Na hora que você começa a conviver com quem tem bons hábitos, a tua tendência é enxergar os maus hábitos. Se é a influência positiva, né? Enxergar os maus hábitos, você fica deslocado, né? Você se desloca dali e fala, não é normal o que eu faço, né? Não é normal. O normal é o contrário. Se é que é normal, não sei, né? A tendência é diferente, a ser diferente. Isso acontecia aqui em Santo André, quem é daqui mais antigo sabe, você pegava o trem aqui em Santo André, para São Paulo, eu pegava nessa época, o trem era muito sujo. Era ponta de cigarro no chão, a linha era cheia de ponta de cigarro. Você descia em São Paulo e entrava no metrô, que o Maninho trabalhava no metrô nessa época, né? O metrô era limpinho. A mesma pessoa que saía daqui do trem, que jogava tudo no chão, fazia uma coisa toda, aquela esporguice toda, no metrô ela tinha um outro comportamento. O metrô era limpinho, tudo certinho, ela não jogava pé no chão, ela põe no lugar certo. Então é muito importante que a gente estabeleça, a gente forneça para as pessoas um bom ambiente, né? Um bom ambiente. Acolha, não importa o vício que ela tem, acolha nesse bom ambiente, mostre para ela, ou melhor, se comporte perante ela, que o comportamento é o melhor dos exemplos, né? Como tem que ser o comportamento com ela, ela vai se enxergar, a hora que ela enxergar, ela desperta e cura, né? Ótimo. Esta meia hora do nosso programa tem o apoio institucional da Torcisão. A Torcisão é uma empresa de infraestrutura e construção civil. Para você conhecer um pouquinho mais sobre essa empresa, entrando no seu site www.torcisão.ind.br. Repetindo, www.torcisão.ind.br. E se você deseja ser um apoiador institucional do nosso programa, Semeando a Boa Nova, assim como faz a Torcisão, entre em contato conosco através das nossas mídias sociais ou pelo nosso e-mail, programa sbn@gmail.com. Clarissa, como nós estamos, Marinho, você queria comentar? Desculpa, nem percebi. Por gentileza. Tá ótimo. Tem bastante gente aqui, Flávio, e temos uma pergunta também. Quer falar antes, Marinha? A gente vai para a pergunta? Pode ser. É que eu fui despertado aqui por um comentário da Suzier com relação aos impulsos das redes sociais, né? Há alguns instantes ela falou da ansiedade que as pessoas às vezes têm de alguma maneira estarem em destaque, né? Quando ela falou, por exemplo, da vontade de ser reconhecido, da vontade, né? E isso realmente é um problema também, porque nós, de alguma maneira, talvez levado aí pelo distanciamento social, nós acabamos hoje em dia exagerando muito no desejo de sermos reconhecidos. Ela falou dos seguidores, né?
As pessoas que entram em depressão porque tem um número pequeno de seguidor, que não tem o número de seguidores que desejava, né? E o interessante é que na hora que ela citou isso, eu me lembrei de um caso que eu quero rapidinho relatar aqui, que é um aprendizado que eu tive com aquele médium que já está desencarnado, o Euríclides Formiga, né? O médium trovador, né? Ele recebia espíritos que faziam trovas, né? Um cancioneiro, né? Um cancioneiro, né? E uma criatura de um nível social muito bom. Ele era diretor na Justiça Federal, mas ele trabalhava como médium direto no Centro Espírita Perseverança, aqui em São Paulo. E certa vez, convidado por amigos, o nosso querido Joaquim Alves, nós fomos à casa do Formiga para fazermos um evangelho no lar que ele fazia habitualmente lá. E na hora que nós chegamos lá, eu fiquei muito impressionado pela quantidade de psicografia que ele tinha guardado. Ele tinha uma prateleira ali na sala, em que ele fazia as psicografias de livros e dobrava aquilo de um jeito que ficava assim organizado na prateleira, quantas psicografias que estavam prontas ali, né? E eu não resisti ao comentário, falando, puxa, mas tem muita coisa para publicar aqui, né? Quantos livros você tem para publicar que tem aqui, né? O comentário dele falando, olha, o meu papel é psicografar. O papel de editar livro não é meu. E aquilo marcou, né? Quer dizer, então eu me contrapus na hora com os médiums novos que mal e mal conseguem escrever um livro e logo querem que aquele livro fique conhecido no mundo inteiro, né? Você vai abrir os periódicos, você vai abrir, vai no centro, ele vai no centro fazer palestra para divulgar o livro dele, aquelas coisas todas, né? Quando muitas vezes a gente vê esses hábitos, até mesmo na casa espírita, daqueles que querem ser reconhecidos e querem ser projetados. Por que eu cito isso? Porque é o que a Suzy falou, são hábitos que às vezes são estimulados por aqueles que nos seguem, pelos seguidores, e a gente não percebe que a gente está entrando num processo de querer destaque, de querer, vamos assim dizer, ser conhecido, né? Uma projeção. Uma projeção, acho que você me ajuda com o vocabulário aqui. E isso é muito importante. Então é um alerta para nós também, em cima do ponto que a Suzy colocou, das coisas que chegam sem a gente perceber, né? Que principalmente para o médium que é ostensivo, para o médium que logo começa a se destacar, entendeu? Aí aqueles que estão em volta do médium querem fazer que o médium seja conhecido porque está ali. Olha, gente, é uma coisa que a gente, acho que vale no nosso programa hoje, por ser espírita, claro, deixar esse alerta, né? E o ensinamento do Cristo, né? Aquele que se elevar será rebaixado, os últimos serão os primeiros. Exatamente. Perfeito. Essa era a experiência que eu queria comentar. E é um insight muito importante, né? Até uma condição inspiradora, intuitiva, que contribui muito com o nosso programa e o tema de hoje, como libertar-se dos vícios. E eu estava pedindo para a Clarissa colocar como nós estamos na mídia social, e inclusive se temos muitas respostas referente à nossa pergunta-tema do dia de hoje, qual é a maior dificuldade em nos livrar dos vícios? O Heitor e a Sheila Pavlovic escreveram lá no YouTube, que agora nós estamos ao vivo, que a maior dificuldade para se livrar de um vício é não reconhecer que o mau hábito é um vício e que precisa ser tratado. Ela até colocou a Sheila, né? Exemplo, comer doces. Então, aproveitar, obrigada pelo comentário, aproveitar e mandar um abraço para algumas pessoas que passaram, mas agradecer a todas, a Helenice Delanossi, o Edson Lorenzinho, o Edson Domenichelli, a Bel Inserpe, Glaucia Regina, Rosemary Dutra e a Luciana Wesley. E temos pergunta também, Flávio, do Matheus de Camilópolis. Ele mandou pelo nosso WhatsApp. Suziê, falar mal dos outros, reclamar, se vitimar, tudo em demasia, é uma forma de vício também? Matheus? Isso. Matheus, com certeza. Eu costumo dizer que o reclamar é um mau hábito que de verdade torna-se um vício. Falar mal dos outros também torna-se um vício. Então, aquela pessoa que possui o hábito de reclamar, é
ela já não tem mais motivos. Então ela inicia com até alguns motivos. Depois ela não tem mais motivos nenhum. Se torna um hábito. Essa água está quente, essa água está gelada, essa cadeira podia estar assim, aquela cadeira podia estar assado. Então, de novo, é um excesso, né? É um excesso. Querer falar da vida alheia, né? Olha que fulano chegou, fulano saiu, fulano morreu, fulano se separou, casou, engordou, emagreceu. É um vício, né? É de olhar para fora de si o tempo todo. Então, nós não estamos, aliás, eu poderia até colocar assim, que nós estamos viciados para fora, né? Nós estamos viciados a tudo que chama atenção na nossa vida fora de si mesmo. Então, sim, respondendo a Mateus, falar uma dos outros e falar e ser extremamente, como ele colocou, reclamão, é um mau hábito que se torna um vício e que precisa ser reparado. Perfeito. E, Flavinho, Marinho, por favor. Desculpe interromper mais uma vez. É que, de novo, as coisas vão Marinho, pintando aqui na cabeça. você né? e todos podem. Tá bom. Eu estou aqui pensando na grandeza do apóstolo Paulo, né? O apóstolo que não conviveu com Jesus, né? Veio conhecê-lo espiritualmente, né? Que naquela época, já se transformando, já se libertando daquelas convicções do judaísmo que ele tinha como uma pessoa de categoria no Sinédrio, né, na época, né? E se transformou ao amor de Jesus, né? E veja que já naquela época a consciência que ele tinha, porque sobre isso que nós estamos falando hoje aqui, ele registrou, eu estava me lembrando agora aqui, ele registrou na epístola dele, na carta que ele escreveu aos Romanos, ele registrou uma frase muito interessante, dizendo que o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. E o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Né? Aí ele conclui. Então isto significa dizer que se eu faço o que eu não quero, já não sou eu. É o pecado que mora dentro de mim. É o pecado que está em mim. Então essa consciência que há 2000 anos atrás Paulo já teve sozinho, né? Ainda talvez aqueles, ou nós, vamos nos incluir nisso, né, que ainda temos os nossos vícios, que nós não percebemos que aquilo está dentro da gente. Destacando a importância dos trabalhos na casa espírita, que através da diminuição do egoísmo, que através da prática da caridade, através do tratamento magnético, através das desobsessões, né, que nós vamos fazer com que aquele pecado que está dentro da gente, que está lá dentro da gente, a gente faz por causa disso, não é porque eu quero, ele está lá, né? Que devagarzinho aquilo vai ganhar menos importância, até um dia, pode ser em outras encarnações até, que a gente se liberte daquilo efetivamente, né? Isso é para contextualizar a importância da casa espírita nos tratamentos dessa natureza. Sem dúvida. Suzy, o nosso programa de hoje, realmente, comentávamos aqui, né, Clarissa, que nós precisamos ter 2 blocos, né, porque, na verdade, 2 programas, porque realmente são muitos assuntos para a gente tratar. Porém, eu gostaria que nós fizéssemos uma reflexão, por que é tão difícil nos libertarmos dos vícios? E qual é a importância que a família tem diante dos vícios e desse comprometimento familiar? Olha, Flávio, e a todos, a família é fundamental, porque às vezes é ela que detecta um vício que você tem. É ela que está, né? Você está ali no teu dia a dia, você está achando que nada mudou, você não está observando, não está conseguindo se observar. Então a família, ela vai ajudar primeiro a detectar que há alguma coisa errada com você, né? Então a família é extremamente importante, não só na orientação, como também depois no apoio. Porque o que geralmente costuma acontecer é que a família começa a estigmatizar, né? Então a pessoa começa a mudar de hábitos que eram saudáveis para hábitos não saudáveis. Tá, vou dar um exemplo simples. A pessoa ia na academia uma vez por semana, depois passou para 3, 4, 5, está indo 3 vezes para a academia, já está perdendo um dia de trabalho para ir malhar.
E virou um narcisista. Isso, entendeu? Tá com selfie o dia inteiro, selfie, e malhando. Então a pessoa falou, não está exagerado isso? Mas aí a pessoa, a família, quando não compreende isso, já começa a falar, tá vendo? Né? Tá aí todo vaidoso, não está entendendo que aquilo pode estar sendo consequência ou sinal de alguma mudança ruim. Então a família, quando ela apoia, ela ajuda tremendamente logo no início. Quando ela não apoia, ela estigmatiza a pessoa e só reforça o negativo. Reforça o negativo, reforça o negativo. E a família, ela vai ser um papel extremamente importante, porque ela vai ajudar aquela pessoa que tem aquela dependência, seja lá aí o tipo de dependência que for, ela vai ajudar no sentido de apoiar. Olha, tá difícil para você, o que a gente pode fazer junto? Aí, dependendo do que for, buscar psicoterapia, buscar apoio psiquiátrico, se for o caso, buscar o centro espírita, realização do evangelho no lar, muita oração, água fluídica, né? Os ensinamentos a respeito de tudo. A família pode trazer informações a respeito. Olha, tem gente viciada em adrenalina, né? Tem gente viciada, né, nessa questão do físico, até que ponto isso é saudável, né? Então a família pode ser um apoio enorme para que a pessoa saia daquilo, ou às vezes, infelizmente, para que essa pessoa se afunde mais, né? Para que essa pessoa, então, a família é extremamente importante. Eu sei, e o Centro Espírita, eu gosto muito do trabalho que o semeador faz aqui, né? Acho que é aos domingos, né? Que antes era presencial. E agora, que é o apoio à família, porque a família, dentro do Espiritismo, a gente vai entender que aquele ser humano que nasceu ali, perto de nós, de alguma forma nós podemos ajudá-lo. De alguma forma nós podemos, através do nosso exemplo, da nossa oração, do nosso amor, despertá-lo para uma vida melhor, ajudá-lo a vencer isso. E o Centro Espírita vai ajudar, né, nesse apoio que dá a todas as pessoas, no sentido de você tem um compromisso, né? De alguma forma, se nasceu tão perto de você, você tem um compromisso, né? Seja qual ele, você tem um compromisso. Então, o Espiritismo vai te amparar em você entender aquele compromisso e encontrar a melhor forma de ajudar aquela pessoa naquele sentido. Perfeito. Clarissa, e o que a gente pode dizer para os familiares que sofrem com esse tipo de vício? Flávio, acho que muita paciência, resignação, saber que a gente está naquele momento do lado daquela pessoa por algum motivo que a gente não saiba, mas existe um motivo. E saber que a gente recebe o apoio espiritual, sabe? E aquela pessoa também vai receber. Porque a gente começa a falar das consequências espirituais, das influências espirituais, e às vezes a família fica aflita. Mas, poxa, então a pessoa está comprometida, mas a gente também recebe ajuda. E que se não for nessa vida que a pessoa conseguir se libertar desse vício, né, mas que a gente tenha paciência, que uma hora ela vai se despertar, que uma hora ela vai compreender tudo, e a gente possa, de alguma maneira, estar ao lado dela, para suportá-la, para amá-la, para compreendê-la e para dar o apoio que ela precisa na sua jornada espiritual. Perfeito. Marinho, e o que nós poderíamos dizer aos dependentes? As pessoas que enfrentam de uma maneira muito difícil essa batalha com relação aos vícios. Microfone, Marinho. Preces, oração, né? Esforço, humildade, né? Para que a gente possa se analisar melhor. Talvez a palavra mágica seja, olha, procure se conhecer, né? Conheça os seus defeitos, conheça as suas imperfeições, né? É um exercício para que a gente chegue naquela consciência que a gente tem que ter, né? E com muita prece e muita oração. Perfeito. E Suzy, falando em palavra mágica, né, que palavra nós poderíamos registrar para o programa de hoje, especial, para gravar esse momento? Boa vontade, né? Com boa vontade a gente consegue tudo que a gente quiser. Então, se eu tiver boa vontade e até humildade para reconhecer e buscar ajuda, nós sairemos vencedores dessas batalhas. Perfeito. Nosso agradecimento à Casa Rossi, que também é um apoiador institucional do nosso programa, que ela é especializada em materiais de construção, utensílios para o lar, e você consegue contatar a Casa Rossi através do DDD 11 4451 7950. Repetindo, 4451 7950, a Casa Rossi. E Clarissa, por gentileza,
quem foram os nossos contemplados dos livros no dia de hoje. No dia de hoje, Flávio, foi a Rosemary Dutra e a Luciana Wesley. Elas podem retirar o livro qualquer sábado, todo sábado, entre as 9h30 e as 10 horas da manhã, aqui no Núcleo Espírito Semeador, Rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, Santo André. Em Santo André. Marinho? Como eu tinha prometido o telefone para fazer a reserva da macarronada Da Mama. da Mama, lá da Serra das Fraternidades, eu vou repetir agora o telefone, né? Perfeito. Dando tempo aí para o pessoal pegar um papel e um lápis, né? O telefone é 98154-3889, de segunda a sexta com a Fátima. Perfeito. Ou então, entra lá no site da Seara das Fraternidades, é só colocar no Google Seara das Fraternidades, logo vai aparecer, que ali também tem os contatos que possa ser colocado. Olha, precisa reservar com antecedência, porque senão vai ficar sem, viu? Perfeito. Que é boa e barata. E muito obrigado pela audiência. Lembrando que o nosso programa foi transmitido hoje simultaneamente pelo YouTube, mas nós estamos todos os dias, 24 horas por dia, na nossa web rádio, www.webradioossemeador.org. E no próximo programa, para colocar na sua agenda, Equilíbrio Emocional, com Mário Mas. E uma boa semana para você, ouvinte.